Parte 1. Oru é um cético azarado que parece uma Namami murcha, até se mudar para a casa das 3 irmãs do templo e ter que escolher qual delas conquistar. Tudo começa quando ele chega ao santuário. Os turistas acham que ele está rezando aos deuses para passar nas provas, mas Oru não acredita nessas coisas. Ele prefere sair com Tom Cruise e o pessoal da ciência. Oru sobe até o templo para se apresentar, mas ninguém parece estar por perto. Enquanto olha ao redor, ouve o som de meninas se trocando no quarto ao lado. Ele quase evita a clássica cena clichê, mas a porta se abre de repente, revelando 3 deusas da trama, por um segundo, antes de fechar de novo. Oru espera poder fingir que não acabou de presenciar o equivalente a um sistema solar, mas as garotas voltam e o acusam de espiar. Elas se revelam sacerdotisas do templo, e Oru explica que vai morar com elas. A irmã mais velha se recusa a aceitar que um pervertido vá morar com elas, então Oru pede que o sacerdote prove a situação. Infelizmente, o avô dela só volta no dia seguinte. As meninas se apresentam: Vas, a irmã mais nova, que secretamente quer algo intenso e agressivo, e a irmã do meio, que parece estar permanentemente chapada, e a mais velha, com um futuro promissor como uma Karen. Oru fica grato por todas serem excêntricas, pois assim ele não precisa fingir ser simpático. Seu único interesse está nas páginas do seu livro. E contrariada, avisa que ele deve se comportar se quiser jantar mais tarde. Ela o leva ao quarto, alegando que o limpou para ele. Mas, ao abrir a porta, um armário abarrotado desaba, e Oru corre para salvá-la dos destroços. Ya cai em cima dele, e Yuno aparece para verificar o que está acontecendo, encontrando Oru enterrado sob os globos dourados de Ya, o que faz Yuno entrar em modo fera. Mais tarde, enquanto Oru estuda, Ai aparece e sugere que eles se conheçam melhor. Ao recusar a companhia dela, Ai insinua que o equipamento dele não funciona direito e decide vasculhar sua bagagem para comprovar. Quando ele tenta impedi-la, escorrega e cai sobre ela. Yuno entra e vê Oru em uma posição comprometedora, o que a faz liberar sua fúria Godzilla. Ainda tentando estudar, Oru faz uma pausa para ir ao banheiro e vê uma luz acesa em um dos quartos. Ele encontra Ya desmaiada no chão e tenta cobri-la com um cobertor. Ya acorda na hora errada e pensa que ele está aprontando, surtando e acordando as outras irmãs, que entram e os encontram em uma posição suspeita. As irmãs fecham a porta para preservar sua sanidade, enquanto Oru tenta explicar que prefere estudar do que ficar com meninas, o que faz Yuno jogar sal nele. Depois, todos se reúnem, e Oru pergunta o que a fazia tão tarde. Ele vê papéis sobre a mesa e as garotas explicam que são amuletos Omamori. Ya insiste que precisava fazê-los sozinha para evitar que as mãos pecaminosas de Oru os tocassem, o que o faz questionar por que ela se esforçaria tanto se não ganham dinheiro com isso. As sacerdotisas ajudam a conectar pessoas necessitadas aos deuses, fazendo orações com um fio vermelho enrolado nas mãos. Oru pergunta se o fio é realmente necessário, e elas explicam que os fios foram deixados pela mãe delas. Mesmo que a mãe não esteja mais presente, o fio ainda as ajuda a se conectar com ela. Yuno pergunta o que Oru estava fazendo acordado. Ele responde que estava estudando, como sempre, e revela que está tentando entrar em uma escola de medicina prestigiada. As irmãs ficam surpresas, achando que ele só queria se matar de tanto se divertir. Elas mencionam que alguns deuses concedem sucesso nos exames e que estão na temporada de milagres. Segundo a lenda, uma chuva de estrelas mágica acontecerá em breve, e se a poeira estelar cair sobre alguém, seu desejo se tornará realidade. Quando Ya diz a Oru que os deuses certamente ouvirão sua oração, ele chama isso de besteira. Oru explica que o impacto de um meteoro o transformaria em panqueca, deixando Ya pálida pelo sacrilégio. Para piorar, ele afirma que elas têm contos de fadas na cabeça. Yuno, irritada, tenta realizar um ritual para amaldiçoá-lo, mas Ya consegue impedi-la. No dia seguinte, o templo recebe mais visitantes. Enquanto Oru está pensativo debaixo de uma árvore, lamentando como essas crenças não funcionam, ele ouve Ya tentando falar inglês com uma garotinha, mas de forma desastrosa. Oru intervém, falando inglês fluentemente, e a menina aceita o talismã, indo embora feliz. Depois, ele se oferece para ensinar Ya um inglês melhor para não assustar os turistas, mas ela recusa a ajuda, embora agradeça por ter ajudado e prometa estudar mais. De repente, um pássaro rouba o fio vermelho de Ya. Ela lembra do momento em que sua mãe deu aqueles fios a elas, tornando-os preciosos. Agora, o fio desapareceu. Ya fica deprimida por não encontrá-lo, mas as irmãs garantem que os deuses ajudarão.
Oru, porém, interrompe, repreendendo-as por confiar apenas nos deuses. Ele insiste que oração não realiza desejos e que elas precisam agir. Ia, irritada, responde que os deuses nunca abandonariam alguém que orasse sinceramente e sai furiosa, dizendo que Oru claramente não pertence ao templo. Ele volta ao quarto, pensando ser melhor manter distância dela. As irmãs vão checá-lo e descobrem que ele não está mais lá. Preocupadas, começam a pensar em como reconciliar os dois. Enquanto isso, Yuno encontra uma foto de Oru com sua mãe, e Ai lembra o que o avô delas contou: Oru perdeu a mãe jovem e cresceu em um orfanato. Provavelmente, ele orou aos deuses na época, mas recebeu apenas desilusão, o que explica seu ceticismo. Ai assegura a Ia que ela e Oru têm mais em comum do que imaginam. Enquanto Ia escuta escondida, Oru vasculha ninhos de pássaros à procura do fio vermelho de Ia. Sem sucesso, decide tentar novamente pela manhã, mas então lembra. Enquanto as garotas rezam, Oru decide tentar também. Nesse momento, Ia o encontra orando para que ela encontre seu fio vermelho. Tocada pela atitude, Ia se junta a ele e o elogia pela prece. Oru se desculpa pelo comportamento anterior, e Ia também pede desculpas. Ao ver as mãos sujas dele, Ia diz que, já que ele demonstrou algum respeito pelos deuses, ele pode continuar morando no santuário. As outras irmãs aparecem, aliviadas por encontrá-los, embora Sadia ainda acredite que eles estavam fazendo algo proibido. Eles voltam juntos para a casa e concordam que, se um milagre acontecer, encontrarão o fio vermelho. Nesse instante, Oru fica chocado ao ver uma chuva de estrelas mágicas. Todos observam o fenômeno maravilhados, mas Oru percebe que é apenas uma chuva de meteoros combinada com pétalas de cerejeira caindo. Ele desdenha, dizendo que não é nada milagroso. As irmãs, irritadas, perguntam se ele não acha a cena bonita como um milagre. Finalmente, Oru admite que sim. Enquanto conversam, o fio vermelho de Ia cai de um ninho de pássaro direto em sua cabeça, surpreendendo todos. No dia seguinte, o sacerdote Chidori finalmente retorna. As irmãs explicam que tudo correu bem durante sua ausência. Chidori dá as boas-vindas a Oru e revela que, quando ele se casar, assumirá o papel de sacerdote. Confuso, Oru pergunta do que ele está falando, e Chidori diz que ele deve se casar com uma das netas. A Sadia imediatamente se opõe. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.